Namastê. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre alguns arcanos do tarô mitológico, mas primeiramente eu vou contar para vocês um sonho que eu tive hoje de manhã, que eu quero muito compartilhar com todos vocês, porque eu sinto necessidade de contar esse sonho, ok? Mas primeiramente eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que visualizam o meu canal. Muito obrigada pelas visualizações, muito obrigada pelas pessoas que estão dando like, pelas pessoas que estão se inscrevendo, que estão compartilhando e principalmente as pessoas que estão escrevendo, estão comentando no canal, estão fazendo seus comentários, contando o que vocês pensam, o que vocês sentem. Eu quero agradecer imensamente porque vocês não têm noção como que eu fico feliz e como que isso me ajuda a divulgar mais vídeos, ok? Então, muito obrigada a todos vocês de coração. Bom, agora eu vou contar para vocês um sonho que eu tive esta manhã. Eu já mandei uns áudios aí contando para algumas amigas, porque foi incrível, sabe? Eu sonhei que eu estava na casa da infância, da minha infância, e na casa da minha infância tem um corredor, uma área que a gente chama, né? E externa, e eu sonhei que tinha umas crianças ali correndo e estavam com aquelas máquinas fotográficas antigas da Kodak. E eu peguei uma máquina daquela e ia tirar foto do céu. Por aí que esse sonho me fez eu lembrar um outro fato. Tem um ponto lá daquela casa, daquele lugar que eu ficava, que eu olhava para o céu e eu via uma espécie de um portal. Isso desde criança. Então, naquele portal, saía coisas bonitas, saíam coisas que na época eu tinha medo. Por exemplo, às vezes eu via nave, às vezes eu via espécie de meteoro, como se tivesse vindo um meteoro e ia acabar com a cidade. Coisas de criança, eu via sair daquele portal. Eu não sei dizer para vocês se eram visualizações, se eram sonhos. Hoje que eu fui recordar isso por causa do sonho, né? Então, no sonho, abria, assim, as nuvens abriam e eu via, através das nuvens, as montanhas. Aí eu peguei aquela máquina Kodak no sonho, fui tirar foto daquelas montanhas e aí eu fui ampliar a imagem. Quando eu ampliei a imagem, eu vi um lugar lindo, lindo. Eram outras cores, eram cores mais vivas, todas floridas, estavam cheias de flores, e crianças correndo naquele campo. Enquanto eu estava vendo essa imagem, o meu celular toca no sonho. E aí, quando eu olho, tinha uma mensagem no meu celular, uma pessoa me dizendo assim, eu quero ver se eu não me emociono, dizendo assim, minha irmã, me perdoa de eu levar tanto tempo para vir falar com você. Por quê? Porque em outubro vai fazer 2 anos que minha irmã faleceu e nunca até hoje eu vi nada, senti nada, tive nada, sabe, nem sonho com ela, nem nada. E hoje, dia 4 de setembro, nós estamos em 2024, seria o aniversário dela. Mas eu nem estava com isso no meu mental, não estava nem pensando nisso. E aí, pessoal, a mensagem que eu via no celular, ela me pedindo desculpa por ter demorado tanto tempo a vir conversar comigo. Ela dizendo assim, agora eu entendo esse teu caminho que você resolveu fazer, da espiritualidade. Ela falando para mim, né? Porque nós éramos totalmente diferentes, né? O pensamento, a forma de ser, a gente se amava profundamente. Eu sempre chamei ela de minha irmã, sabe? Mas nós tínhamos vidas totalmente diferentes. Ela era 25 anos mais velha do que eu, pelo fato de eu ser também filha adotiva, né? Eu não sou da família, sou adotiva, mas não tinha diferença nenhuma isso, né?
E aí ela me manda essa mensagem dizendo que agora ela entende o porquê que eu escolhi esse caminho da espiritualidade. Mas ela diz assim no final para mim, né? Porque muitas vezes eu tentei fazer ela ler livros, ela perdoar, sabe? Perdoa fulano, faz não sei o quê. Essa jornada, né? E aí ela disse assim para mim, mas não é bem como você pensa. Ela disse para mim, né? E quando ela falou isso, eu acordei. Né? Então, assim, eu recebi uma mensagem dela, que ela veio me dizer, né? Que agora ela entende a minha jornada, mas com certeza tem coisas que eu penso que é e não é, né? Porque ela diz assim, não é bem assim como você pensa. Talvez do lado de lá, né? Porque nós temos aqui livros, vídeos, muita gente falando, mas são tudo teorias, né? A gente não tem nada, não tem certeza de nada de quando a gente sai desse corpo físico aqui, como é que vai ser do lado de lá. Por isso que também nós não podemos julgar nada, né? Julgar ninguém nem nada, porque cada um tem a sua trajetória, cada um vai viver a sua experiência aqui e não cabe a nós, né, julgarmos ninguém, as escolhas das pessoas, né? Entendeu? Então, assim, foi isso que ela veio me dizer e eu fiquei muito feliz. Hoje era o aniversário dela e ela me deu um presente. Eu recebi um presente divino. Foi muito lindo, gente. Aquele céu que eu vi, a mensagem que ela me deu. Então eu senti uma necessidade incrível de compartilhar isso, ok, pessoal? Bom, agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre uma série que está passando na Netflix. A série é da mitologia grega, Caos com K, né? Eu assisti ela e eu achei muito bacana, porque tem a ver tudo com a mitologia grega, eu amo a mitologia, né? Eu tive que estudar ela toda para poder ver o tarô mitológico. Então tem uns personagens lá na série que eles mostram muito bem como que é, sabe? Eu achei muito interessante. Então eu vou falar para vocês das tribos, né? Então nós temos as erinhas. As erinhas, elas são representadas por 3 mulheres que a gente chama até de energias baixas, né, ou coisas assim, e elas, o que elas são? Porque a energia mais baixa que a gente pode ter, né, é a culpa, né, sentirmos culpa de alguma coisa, vergonha. E as erinhas, elas só aparecem para quem tem culpa de alguma coisa, que a gente chama de perturbação mental, né? Então ela é representada no tarô pelo 9 de espadas, né? O 9 de espadas, olha aqui, ó, são mulheres, né? Perturbando a cabeça da pessoa. Então, quando aparece esse arcano, eu não gosto muito dele, não. Porque quando ele aparece, já apareceu para mim, uma leitura minha, tá? E eu realmente passei por um estado desse, a gente começa a ter perturbação mental, a gente começa por que você é isso, por que você é aquilo, por que você não sei o quê, porque não sei o quê, sabe? E aquela coisa, e não é real, não é real, é só o mental aí, ó, sabe? Borbulhando. Mas isso acontece quando a gente fica com culpa de alguma coisa, eu errei fazendo não sei o quê, por que eu não sei o quê? Sabe quando que acontece comigo, né? Por exemplo, se eu gosto muito de uma pessoa, mas aquela pessoa não é minha amiga como eu penso, sabe? E o universo vem me dando sinal, vem me dando sinal, vem me dando sinal, mas eu, não, imagina, não é assim, vou levando até que um dia a pessoa, sabe, faz uma e sai da minha vida, daí eu fico com aquele porquê que eu não ouvi, tá? Daí eu fico dias assim, pensando, por que eu não ouvi, por que eu não prestei atenção, sabe? Então isso, mas tem várias outras formas, né? Vamos dizer assim, um exemplo bobo aqui que eu vou dar, né? Vamos dizer que você vai lá e compra um carro, entendeu? E você não podia comprar aquele carro. E depois você está sofrendo para pagar aquele carro
não sei o quê, e fico, pô, por que eu fiz isso? Por que eu fiz esse passo agora, sabe? Só um exemplo, né? Ou várias outras situações na vida. Então fica aquela perturbação mental aqui, né? Ah, por que o fulano disse tal coisa? Por que eu fiz tal coisa? Por que não sei o quê? Por que bebê, entendeu? Então aqui são as erinhas, sabe? E no filme, na série, mostra perfeitamente esse arcano. Eu achei muito bem representado, sabe? Aí me deu vontade de fazer esse vídeo aqui para falar para você. A outra atriz que tem, né, porque as erinhas são 3 mulheres, são as moiras, né? Então as moiras, que é a roda da fortuna, que tá vendo que ela tem a linha, é a linha da vida, né? Aí uma vai tecendo e a outra tá com a tesoura na mão. A tesoura é quando ela vai cortar, né? Que aí é quando a pessoa morre. Elas que decidem o dia que vai cortar. Mas as erinhas, então, as erinhas, elas são representadas pelo... Elas representam o destino, né? Aí as pessoas dizem assim, mas o destino, né? E cadê o livre-arbítrio? Entendeu? Então fica naquela confusão. Se eu tenho destino, eu não tenho livre-arbítrio. Mas os dois, eles coexistem, né? O destino e o livre-arbítrio, eles coexistem juntos. Então vai depender do que você escolher no teu livre-arbítrio, que as moiras vão tecer a tua história depois. Porque toda escolha tem uma consequência, e a consequência é o destino, não é? Entendeu? Então, eu vi esses dias também num filme, um exemplo das moiras respondendo, né, a questão do destino. Elas mostram uma mesa e elas largam um bebê gatinhando em cima dessa mesa, né? Então o bebê vai gatinhando até a ponta da mesa. Quando ele chega na ponta da mesa, tem um adulto lá para pegar ele, né? Mas o livre-arbítrio da criança, do bebê, era gatinhar. Ele queria gatinhar até o final. Mas se não tivesse alguém na ponta da mesa, né? E o destino botou uma pessoa para segurar ele, né? O livre-arbítrio dele era pular ali da mesa, mas ele ia se estatelar. Daí o destino colocou um adulto ali para pegar a criança, entendeu? Então, o livre-arbítrio e o destino coexistem, né? Como eles falam. E aí, no filme, eles mostram muito bem a série, as moiras, tecendo a história, né? Que elas, quando você vai ver o tarô, ou qualquer outro oráculo, e diz para você, ó, vai acontecer a tal coisa, quando afirma que vai acontecer a tal coisa, é porque já está escrito, porque as moiras já escreveram no livro da vida, entendeu? Então, quando elas já escreveram o seu destino, né, quando elas já teceram o seu destino, entendeu? Aí tem como dizer, mas às vezes esse arcano cai numa situação que você diz assim, eu não tenho como dizer o que vai acontecer, porque elas ainda não escreveram a tua história, né? Então as moiras na mitologia, elas são o que tecem a nossa história, o nosso destino, entendeu? E quando, então às vezes eu falo assim para a pessoa, ó, vai acontecer a tal coisa, e a pessoa quer fugir daquela coisa de qualquer jeito, não tem como fugir porque já está escrito, né? E a pessoa diz, mas cadê minha escolha? Tá? Então a pessoa tem, ela vai para a direita ou vai para a esquerda? Daí meu livre-arbítrio é para aí, tá? Esquerda, né? Só que já estava escrito que ela ia escolher a esquerda, entendeu? Então já estava, por isso que ambas as coisas coexistem, o destino e o livre-arbítrio. E eu achei muito interessante a representação disso na série, porque as pessoas querem fugir do destino, elas vão inventando artimanhas para fugir do destino, né? E às vezes a mensagem que elas receberam do destino, elas que compreenderam errado, né? E não tem como fugir, porque já estava escrito, né? E um outro arcano que eu acho muito interessante, né? Que vem a Lua, né? Que tem a ver com um princípio da minha conversa aqui no vídeo, que foi o sonho que eu tive com a minha irmã, né? Porque a Lua é bem onírica, né? Ela traz, esse arcano é muito amplo, né? Pode ver, tem 3 cachorros olhando para 3 lados, 3 cabeças olhando para 3 lados e tem um caranguejo aqui, né? Então essa é uma carta bem do ocultismo, do outro lado da vida, né? De várias direções. Então aqui ela vem mostrar
A lua, tem um pouco de ilusão, né? Tem as ilusões da vida. Ela vem mostrar que tem inimigos ocultos, né? Porque aqui nessas águas aqui tem os inimigos ocultos, né? Mas também ela vem mostrar sobre os sonhos, né? Que na mitologia tem os sonhos, tem o Ícilo, o Fantoso e o Fantasia, né? Que são, ele dá os pesadelos, o outro ele mostra, ele constrói aquelas coisas no sonho, né? O mundo animado, inanimado, né? Os monstros, essas coisas e tudo, e tem aquela fantasia que é aqueles sonhos, né? Oníricos que nós temos. Também, lógico, tem o desdobramento astral, que a gente sai do corpo e vai viver uma situação. Tem as vidas paralelas, que eu acredito muito nisso, né? E tem essa questão dessas mensagens de pessoas, nossa, que já partiram, que nem eu tive esse sonho, né? Seja como for, né? Essa mensagem era para mim receber. Então, muitos de nós também temos isso, né? Às vezes, vocês sonham, nós sonhamos com algo que vai acontecer. Às vezes, nós temos pesadelos, né? Eu às vezes, tenho pesadelos. E desde que eu li que o pesadelo ele é uma forma é uma válvula de escape, ele foi criado, por quê? Porque às vezes nós temos situações na nossa vida que nós não conseguimos resolver aqui, sabe? A gente não consegue resolver aqui. O pesadelo é uma válvula, a gente tem aquele sonho horrível, tudo, mas ele está limpando os conteúdos, está resolvendo aquilo do lado de lá. Né? Às vezes em forma de monstros, né? Em várias formas aí, entendeu? Mas ele não, se vocês olharem de outra forma, ele não é uma situação ruim. Ai, eu tive um pesadelo, sonhar tal coisa que é horrível, não sei o que. Não, ele está te ajudando no emocional limpar um conteúdo, ok? É isso.